Paz do Senhor a todos, amém? Fique de pé essa noite. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, quero te agradecer. Quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer por tua presença neste lugar. Quero te agradecer pelo derramar do teu Espírito em nossos corações, que cada dia, como uma lâmpada, ilumina os nossos caminhos e nos mostra o quão tortuosos muitas vezes eles são. Quero te agradecer porque a luz do teu Espírito, através da tua palavra, brilha em nossos corações e mostra que a gente ainda precisa muito aprender contigo, Senhor. E a gente sabe que não pode sozinho. É por isso que eu quero te agradecer também por toda a força, por todo o ânimo que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, por toda a perseverança, porque o Senhor tem mostrado que tu que és conosco, que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco. Muitas das vezes nós ignoramos, mas o Senhor tem mostrado. Muitas das vezes nós não queremos ver, mas o Senhor tem mostrado que é conosco. Eu posso te ver quando eu creio, Senhor. E se a minha incredulidade não permite que eu te veja, eu te peço perdão nessa noite. E peço perdão colocando a tua igreja diante de ti, porque sei que essa falha não é só minha, essa falha também é da tua igreja muitas das vezes. A tua igreja, por incredulidade, não te contempla, não te vê, não te percebe. E se queixa de não te presenciar, não te degustar. Mas nessa noite nós estamos aqui reunidos em teu nome porque cremos num Deus que permanece pulsando em nós um amor verdadeiro, legítimo, uma verdade que está para além da gente, e que muitas das vezes, Senhor, a gente quer se desviar para um lado, para o outro, mas a tua verdade nos chama de novo para os trilhos, como a mão de um pai que pega o filho que está querendo sair correndo desesperado, assim é a tua mão nas nossas vidas, mão no nosso coração, na nossa alma, na nossa consciência. E por isso eu te dou graça, Senhor, porque quantas vezes a tua mão me colocou de volta no trilho, e eu sei que a tua mão tem colocado a vida de cada um aqui nos trilhos. É a tua graça e a tua misericórdia que não nos permite, Senhor, que a gente vá para além de um local, para um local do qual nós não possamos mais voltar. Meu Deus, ensina-nos a te servir, ensina-nos a quebrar os nossos corações, não apenas no culto de domingo, mas que a nossa vida, Senhor, seja uma constante, contínua, de derramarmos diante de Ti, de aquebrantarmos-nos, de reconhecermos o quão miseráveis somos e o quanto precisamos de Ti. Não uma vida de omissão, uma vida daqueles que olham o mal e se acostumam com o mal, muito pelo contrário, que haja um incômodo verdadeiro em nossos corações. Não um incômodo, Senhor, em relação ao pecado do irmão, não um incômodo em relação ao pecado do colega de trabalho, não um incômodo em relação ao pecado do mundo, ao modo como o mundo caminha ou anda, sem antes que haja um incômodo em relação à nossa postura diante da verdade, sem antes que não haja um incômodo em relação à nossa postura diante de Ti, Senhor. Porque estamos cansados de caminharmos como hipócritas, de mãos vazias e corações cheios de ganância e soberba, corações cheios das maiores coisas deste mundo, mas que estão carentes de Ti, Senhor. Não é na religião, não é na cultura, não é na política, não é na moral, não é nos nossos costumes, não é nas tradições, não é em nada disso que o Senhor habita. A palavra que se faz viva no coração daqueles que receberam Teu Espírito e que contemplam a Ti em todas as coisas e que se voltam a Ti como crianças arrependidas pelo erro, mas que sabem que serão acolhidas por aqueles que os ama, que são seus pais. Assim somos nós em relação a Ti, Senhor. Cura as nossas feridas, limpa as nossas frustrações e transgressões, acalma os nossos corações no desespero. Que não haja o dia do fim nas nossas vidas, pelo contrário, que o dia de hoje seja o dia que nós nos lembramos que o nosso fim já está garantido em Ti, Senhor. É por isso que nós entregamos em Tuas mãos os nossos caminhos, as nossas vidas, e pedimos, Senhor, faça-se a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, gostaria de cantar uma canção com você. Pode me dar um Ré maior? Ré maior. Renova
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Quero te convidar a você se sentar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Lucas, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13, amém? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Todos acharam, amém? Assim diz o texto: porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro. Estou lendo o versículo 12, irmãos. Vamos para o 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória.
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Este texto narra a história de dois homens que estavam naqueles acontecimentos que vieram logo após Jesus ser crucificado e morto. O texto bíblico os chama de discípulos, então eles eram pessoas que estavam próximas de Jesus, pessoas que conheciam a Jesus pelo seu ministério, por acompanhá-lo, por ouvir suas palavras. Não eram pessoas da multidão, não eram pessoas que simplesmente viam Jesus passando, fazendo os milagres nas cidades ou outras coisas, não. Eram pessoas que estavam acostumadas com os ensinamentos de Jesus, muitos ensinamentos, inclusive talvez até mais próximos, mais íntimos. Porque quando você lê os evangelhos, você vê claramente que Jesus ele revela muitas coisas para uns e outras coisas para as multidões, mas para aqueles que estão mais próximos, Jesus revela mais coisas. Jesus abre mais. E há coisas, inclusive, que nem mesmo aos discípulos próximos Jesus revela, porque diz a eles que eles não estão preparados para ouvir aquilo que ele tem a dizer. Isso mostra já de antemão que Jesus, o Evangelho, ele se revela para aqueles que escutam e aqueles que estão preparados para receber essa verdade. E ele é dosado em medidas, inicialmente para alguém que não conhece o Evangelho, aquele que nunca o recebeu. Aquele que nunca o recebeu, muitas das vezes o Evangelho é uma palavra de escândalo para ele, porque a cruz é escândalo e, de fato, meus irmãos, o que gera conversão numa pessoa que não conhece o Evangelho é o escândalo, porque o escândalo da cruz, ele produz duas coisas: ou ele produz uma reflexão profunda naquela pessoa que está vendo diante dela a mensagem mais louca, o modelo de vida mais extravagante para o bem, ao qual ela nunca conseguiu contemplar em nenhum outro lugar, ou ela é constrangida por esse escândalo de bondade transcendente, que vai além do mundo normal, da naturalidade das coisas, da naturalidade do ser humano, e ela então se prostra diante disso, ela se rasga diante disso. Ela olha para isso e fala: cara, isso é de outro mundo. Isso eu até escutava falar sobre isso nas igrejas, eu escutava falar sobre isso nas tradições e nos rituais, eu escutava sobre isso na televisão, mas hoje eu contemplei isso de um modo que me escandalizou. A profundidade com a qual isso chegou ao meu coração foi além das palavras que eu ouvi durante toda a minha vida, e alcançou o mais profundo da minha consciência. Porque o Evangelho é um caminhar, não é uma palavra. O Evangelho é um viver, não é sinais, linguagens, tradições, teologias. Os irmãos sabem muito bem disso. Então o escândalo ou produz esse quebrantamento da pessoa que fala: cara, o que é isso? Eu estou diante do quê? A minha vida está toda errada. A minha vida está indo na contramão de tudo aquilo que, na verdade, está sendo revelado diante de mim. É um escândalo. É um escândalo para o bem, é um escândalo que desmorona as estruturas daquela consciência, daquele pensamento, daquela razão, daquele coração, e mostra o quanto ele estava equivocado durante toda a sua vida. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de passar por isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser escandalizado por essa mensagem, que muitas das vezes te confronta e te joga por terra. E que a única coisa que ela faz é mostrar o quão distante você está de agradar o Deus que você ouviu falar a tua vida inteira, mas que você na verdade nunca sacou nada dele. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Na verdade, vira e mexe eu ainda passo. Vira e mexe eu ainda me olho e falo: que loucura é essa? Como a mensagem da cruz é loucura e ela é escândalo.
mas eu só peço para que ela se transforme em escândalo que abale as estruturas da minha teimosia, do meu orgulho, da minha razão. E não que ela produza o escândalo, que é o segundo efeito do Evangelho, que é o escândalo da condenação. Que é o escândalo daqueles que veem que aquilo é tão contrário àquilo que ele sempre foi. Que aquilo vai tão na contramão dos seus sentimentos, dos seus achismos, da sua autopercepção, do modo como ele vê. Aquilo incomoda tanto quem ele é, que ele fala: eu rejeito isso com todas as minhas forças, isso não pode ser verdade. Eu até aceito um recorte disso, eu até aceito uma parte disso, eu até aceito o legalismo disso, porque, por incrível que pareça, meus irmãos, o legalismo, os usos e costumes, é uma das partes mais fáceis de serem seguidas. Ora, você ser um legalista do texto bíblico, que fala a minha interpretação é literal, e tenta simplesmente seguir como um código moral isso daqui, é a coisa mais fácil do mundo. Porque você vai ser um hipócrita, você vai seguir exteriormente, todo mundo vai ver: olha lá vai o crente, lá vai a crente, olha lá, ela se veste, ela se porta, ela fala, ela tem um código de conduta de acordo com o texto bíblico. Só que no mais íntimo da tua vida tu tem toda a liberdade para ser o podre que você é. A coisa mais fácil é você ser um legalista. O legalismo ainda é uma forma de você pegar a parte do Evangelho que você cabe dentro dela. Eu recorto a parte do Evangelho que me cabe, que eu consigo lidar, para que produza uma anestesia na minha consciência e me dê a falsa sensação de que, pelas obras que eu tenho feito, eu estou conseguindo agradar a Deus. Então eu durmo em paz com a minha consciência, não porque a minha consciência mudou, não porque o príncipe da paz passou a reinar em mim, não porque eu me sei perdoado, me sei agraciado, me sei alcançado pela misericórdia infindável, me sei devedor de amor, me sei esperançoso num final garantido pela fé. Não, eu durmo em paz porque eu tomei o entorpecente, o Zolpidem, o Rivotril da minha alma, que é o legalismo. E não apenas o legalismo, os usos e costumes, o moralismo religioso. Outros, por outro lado, eles se apegam a um recorte de uma teologia mais liberal, de uma reinterpretação do texto bíblico e uma readequação do texto bíblico ao mundo de hoje. De modo que o Cristo deles não é mais o Jesus nosso. A justiça deles não é mais a justiça do Evangelho. A misericórdia deles não é mais a misericórdia do Evangelho, nem a graça tampouco. Eles só usam essas palavras, mas elas enchem elas de outro significado, o significado da ideologia, da teologia liberal, da adequação ao mundo, da ressignificação ao mundo. Ou seja, hoje nós vivemos, eu tenho por amor aquilo que eu considero como extrema tolerância, como tolerância inclusive com as coisas mais abomináveis, e eu chamo isso de justiça. Então, quando eu uso a palavra justiça, eu uso preenchendo a palavra justiça com essa tolerância hipócrita, que objetifica o ser humano, seja por meio da sexualidade, seja por intermédio dos prazeres, seja por intermédio de toda sorte de vaidades, avarezas, e você chama isso daquilo que você quiser, e você então recorta esse pedaço do Evangelho e se anestesia com ele. Mas o fato é que poucos estão dispostos a sofrer o primeiro escândalo que eu disse, que é aquele que te constrange irrevogavelmente para o Senhor. É impressionante, meus irmãos, porque esses dois discípulos, eles caminhavam nesse caminho, conheciam ao Cristo, já tinham ouvido da boca de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, já tinham ouvido delas que o Cristo havia ressuscitado. 2 anjos já haviam revelado a elas que o Cristo não estava mais ali. O próprio Pedro já tinha se retirado, ido até lá, visto que só estavam os lençóis. Eles estavam saindo daquele local. E ainda assim eles não acreditaram.
Eles não acreditaram e a prova do texto bíblico é que eles, quando Jesus chega a eles e começa a conversar com eles como um peregrino naquele caminho, eles começam a contar a história do próprio Jesus, de como ele foi morto, do que tinha acontecido. E a verdade é que eles falam: você não ouviu, você estava onde? Você estava em que planeta? Que planeta você estava? Você não ficou sabendo do grande profeta, grande diante de Deus, que foi morto? Ora, os discípulos de Jesus, que ainda o consideravam um grande profeta, que mesmo lá, conforme nós temos falado em João 16, nós temos lido, já trouxemos 2 pregações acerca de João 16, o próprio Cristo que se manifestou diante deles, que falou: eu sou aquele que vai ser retirado de vocês, vocês vão ficar tristes por um tempo, mas logo depois eu me apresentarei diante de vocês, vou para que o Espírito da verdade se manifeste diante de vocês. Aqueles discípulos que não entendiam nada do que Jesus estava falando, pedindo para que Jesus fosse mais claro, e Jesus: como que eu posso ser mais claro que isso? E aí, em um determinado momento, lá em João 16, os discípulos chegam a dizer: agora nós cremos, Senhor, nós cremos, não crê em nada, porque aqui, esse episódio aqui, essa narrativa, ela acontece já depois de João 16, porque João 16 ali, Jesus ele ainda estava para ser crucificado, é o momento anterior à sua crucificação, o último momento que ele tem com seus discípulos de ensinamento. Aqui já é depois, inclusive da ressurreição do Cristo. E eles, mesmo tendo ouvido todas aquelas palavras abertas que Jesus tinha falado acerca da sua divindade, acerca da sua missão de expiação, de perdão, de crucificação, eles ainda achavam que Jesus era um grande profeta. Eles ainda falaram para Jesus acerca de Jesus, que Jesus era um grande profeta, um homem gigante diante de Deus, mas não o próprio Deus deles. E é interessante que eles estão falando, ensinando para o próprio Jesus quem é Jesus. Eles estão descrevendo para o próprio Cristo quem é o Cristo ou como ele deveria ser. Eles estão descrevendo para o próprio Cristo, o Cristo deles, o Jesus deles, não o Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Eles estão querendo ensinar Jesus quem é Jesus, porque o coração deles não era capaz de identificá-lo e reconhecê-lo. E quando eu olho para a igreja, quando eu olho para mim, quantas vezes eu quero ensinar ao Cristo a ser o Cristo que eu, nesses recortes que eu disse antes, eu fiz dele e falo: é isso aqui que é Jesus. Eu reconheço Jesus se for assim, se não for assim eu não o reconheço. Se não for nesse formato, eu não reconheço Jesus. Eu criei o meu Jesus. Eu até falo que ele é filho de Deus, mas para mim ele não é tão grande assim. Ele é limitado às minhas frustrações. Ele é uma estátua, não que eu me dobre diante da estátua, não que eu me dobre diante da imagem, nós protestantes, né? Não que nós nos dobremos diante da imagem do Jesus, mas nós nos dobramos diante da imagem que nós criamos em nossas cabeças e em nossos corações desse Jesus. Nós nos dobramos diante de um Jesus cultural, diante de um Jesus moral, mas não diante do Jesus pulsante, que confronta até o mais profundo da nossa consciência e da nossa alma, e que faz com que nós simplesmente, muitas das vezes, não tenhamos nem o que dizer. Porque aqueles que conhecem a Jesus, muitas das vezes não conseguem colocar em palavras. É como Paulo que fala: olha, eu fui levado até um local que está muito acima de todos esses locais. Há um céu que está muito acima de todos esses céus que vocês conhecem. E lá eu vi coisas grandiosas e das quais eu não vou dizer, porque na verdade eu não tenho nem capacidade para falar sobre isso. Como que eu vou colocar em palavras aquilo que antecede as palavras? Como que eu vou colocar numa bula aquilo que vai para além da própria bula e que contém a própria bula? Como que eu vou conseguir explicar o todo pela parte? É impossível. É impossível. Meu Jesus, não me permita que pela minha morosidade,
pela minha incredulidade, pelo meu desespero, meu medo, eu queira te ensinar quem tu és, ao invés de eu ser ensinado por ti todos os dias da minha vida, quem tu és, para que eu aprenda a ser em ti, meu Senhor. Porque é exatamente porque eu nem sei quem eu sou, então quem sou eu para dizer quem tu és? Mas quando eu estou em ti, então eu consigo entender a mim. Quando eu estou em ti, eu consigo entender a mim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir, vocês receberão, será aberto o céu sobre vocês, mas porque vocês estão em mim, porque as minhas palavras estão em vocês, porque vocês me acharam, na verdade eu os achei, vocês se deixaram ser achados por mim, e estando em mim então vocês se acham, não no seu recorte, aceite-me para além das estruturas que você criou na sua cabeça durante toda a sua vida. Permita-se ser escandalizado mais de uma vez pela mensagem da cruz, desde que esse escândalo seja para destruir todas as estruturas das suas concepções. Aqueles que estão em Cristo Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, aquele que está em Cristo Jesus, ele não tem medo de perder o chão. Ele não tem medo de perder o chão, porque a fé dele não é uma crença. A crença dá chão para as pessoas, as crenças religiosas. Ele sabe, ele crê, ainda que ele não tenha a certeza do agora e a certeza imediata, mas ele tem a certeza futura e a certeza mais profunda, edificada no cerne, no centro de sua alma, no centro da sua consciência. E ele não tem medo de que o chão das suas crenças, dos seus valores, das paredes que ele criou acerca do seu Jesus sejam rompidos, tirados. Ele não tem medo de cair, porque ele sabe que não cairá. Haverá uma mão que o segurará. Ele não tem medo de ir sob o comando da voz daquele que o chamou, ainda que isso signifique caminhar por sobre as águas. E ele vai caminhando por sobre as águas da sua compreensão do reino e do seu encontro com o Cristo, e o Cristo levando-o a encontrar-se nele. E à medida que ele caminha sobre esses mares, ele não é perfeito, a fé dele é imperfeita, é falha, é dúbia, é uma fé dúbia. Então ele olha para o mar, ele se assusta, ele cai. Mas não tenha medo de perder o chão, haverá uma mão para te resgatar. Haverá uma mão para te resgatar, haverá uma mão para segurar em ti. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que a maioria dos dilemas que você tem enfrentado, muitas das vezes é porque você tem colocado o Cristo no recorte que você deu a Ele durante toda a tua vida. Imploda isso. Imploda isso. Imploda isso. Reconheça-o. Reconheça-o. Reconheça o Cristo. Sujeite-se a Ele. Sujeite-se a Ele, meu irmão, minha irmã. Sujeite-se a Ele. No mundo em que as pessoas elas têm dificuldade de perceberem o quanto elas são más. Nós estávamos lendo João 16. O Espírito, ele seria enviado para convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós vivemos em um mundo em que realmente as pessoas têm dificuldade de reconhecerem que elas são más, ainda mais nos dias de hoje. Eu já contei isso aqui outra vez em uma outra ministração, uma conversa que eu tinha com algumas pessoas, e uma pessoa em específico, ela disse: cara, mas eu não sou mal. Pô, eu faço tudo do jeito certo. Eu venho trabalhar, chego no horário todo dia. Eu pago meus impostos, eu cumpro a lei. Eu não mato ninguém, eu não roubo.
ninguém, eu não sou estelionatário, eu tento não enganar ninguém. O velho texto lá, eu me senti no diálogo do Cristo e aquele jovem rico. Não que eu seja o Cristo, para longe de mim, na verdade eu e ele, nós éramos jovens ricos diante do Cristo. Mas eu me posicionei um pouquinho naquele diálogo. O que eu tenho que fazer para te agradar? Jesus dá todas as prescrições da lei para aquele jovem. Ele fala, isso aí eu faço tudo. Eu não mato, eu não adultero, ao menos, né? Concretamente. Na minha cabeça é outra coisa, né? Nas minhas divagações eróticas é outra coisa. Concretamente eu até que não adultero, né? Eu não minto. Não faço nada disso não. Estou perto. Eu vou receber aquilo que eu queria ouvir dele. A aprovação das minhas ações. Eu vou ouvir do próprio Mestre, do próprio Messias, que eu sou um homem que tento ser bom. E Jesus toca no calcanhar de Aquiles daquele jovem. Jesus toca no calcanhar de Aquiles daquele jovem. Porque Jesus sabia que havia algo que era primordial, mais essencial nele. No caso dele era a riqueza. No nosso caso pode não ser a riqueza em dinheiro, mas pode ser uma série de riquezas às quais você se apega. E todas essas riquezas representam ainda uma trava, um bloqueio para que você viva o Cristo que te ensina quem Ele é. E não o Cristo que você tenta ensinar a Ele quem Ele deveria ser. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? E eu conversava com aquele rapaz e ele falava, olha, eu sou bom, eu pago meus impostos, não mato, não roubo, não fumo. Cara, eu sou um cara bom, eu não mereço isso daí não. Eu não mereço isso daí não. Não mereço o que está acontecendo. Não mereço essa dificuldade. Não mereço que a vida fosse dessa forma comigo. Não mereço que o meu chefe me fale daquela forma comigo. Não mereço que aquela pessoa me trate daquele jeito. Não mereço que minha esposa se refira a mim dessa forma. Não mereço que o meu marido simplesmente se exalte contra mim. Não mereço que os meus amigos não me considerem. Não mereço que os meus pais simplesmente me ignorem. Eu mereço mais. Eu sou bom. Eu sou pelo menos razoável. Eu não sou tão ruim quanto outros aí. Me lembra outro texto quando estava Jesus contando a história daqueles dois que estavam ali diante do templo. Um não tinha coragem de erguer a sua cabeça orando ao Senhor, porque ele só falava, meu Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E o outro, provavelmente um fariseu, mestre da lei, ele olhava para aquele um e falava, ô Senhor, eu te dou graças porque, por todas as coisas que eu faço e principalmente por não ser igual esse um aqui que está do meu lado. Eu olho para um matador, assassino, corrupto e me orgulho de falar, eu não sou como esse daí. Eu olho para a pessoa mais reprovável e nós seres humanos somos assim, né? Nós temos dificuldade de olhar para aqueles que são mais virtuosos do que a gente. Aqueles que são mais sábios. Porque eles instigam na gente um incômodo, eles instigam na gente a nossa mediocridade. Quando a gente lida com uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais perseverante, uma pessoa que sabe para onde está caminhando, uma pessoa mais objetiva, uma pessoa mais firme, nós não gostamos muito. Não gostamos muito porque isso realmente gera um confronto conosco. Gera um confronto conosco, com quem nós somos, com a nossa realidade. E é por isso que é muito mais fácil para a gente, quando a gente está se sentindo injustiçado, quando chega o dia mau e a gente começa a se queixar da vida e começa a se lamuriar sobre as coisas que nós estamos sofrendo, é muito mais fácil a gente se medir com os outros que nós consideramos como mais pecadores, mais falhos, mais ímpios, mais perversos do que a gente. E a minha pergunta, Jordane, sabe qual é? É que se nós não conseguimos nem olhar para um sábio, para uma pessoa mais sábia, mais forte, mais corajosa, mais perseverante, mais virtuosa do que a gente, em todos os sentidos, ainda que continue sendo imperfeita, a gente não consegue olhar para essa pessoa sem ser confrontado e ter a nossa mediocridade exposta. Imagina para o Cristo, imagina para o Deus. Imagina para o Cristo. Preferimos então colocar Jesus mais uma vez dentro da nossa caixinha e ensiná-lo quem Ele é, ao invés de nos sujeitarmos, ao invés de simplesmente nos abrirmos e reconhecermos que
que precisamos demais dele e que sem ele nada somos. Sem ele nada somos. A gente se blinda porque o Cristo mostra o nosso fracasso e nós não gostamos de ter o nosso fracasso esfregado nas nossas caras. Um dia eu vi uma pesquisa falando sobre o problema do divórcio, o porquê que muitas pessoas não se divorciam e por que outras se divorciam e qual é a sensação delas se divorciarem. E muitas delas falam o seguinte: a sensação que eu tenho é que quando eu me divorciei eu fracassei. E outras falam: eu não me divorcio porque eu não quero mostrar para todos que eu fracassei em cumprir aquela promessa que eu fiz diante do altar. Nas nossas vidas nós temos esse problema gravíssimo com o fracasso. E nós não temos essa capacidade, então, de olhar para aqueles que são mais aperfeiçoados e para o Cristo que é a perfeição, sem adequá-lo ao nosso espelho de fracasso. Porque é muito difícil para a gente lidar com isso. Blindarmos-nos do fracasso é o que nós queremos. É o que a gente busca o tempo todo. É por isso que você trava na sua vida, você não se arrisca, você tem medo de se testar, você tem medo de se colocar em uma situação que vai além dos teus esforços. É por isso que você sentou no local onde você está, do ponto de vista espiritual, e isso reflete para todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida você fica estagnado, porque você está sentado sobre uma cadeira que te traz conforto, que não te testa e não te traz o risco do teu fracasso, de que se revele diante de você quem você realmente é. Quem você realmente é. Quando eu olho para aqueles discípulos, quando eles se acovardam, quando eles entram para dentro do casco como uma tartaruga que quando se sente ameaçada, ela vem para dentro. Nada mais era do que homens que, mesmo tendo ouvido Jesus falar que ele era o Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele por quem o próprio Deus Pai se manifestaria, uma vez que aquele Cristo havia sido morto, eles tinham medo talvez de passar vergonha diante das pessoas e começaram a reinterpretar aquela circunstância e as palavras do próprio Cristo de acordo com o temor e o medo deles. O medo do fracasso diante das pessoas, o medo de serem expostos como trouxas, pagarem de idiotas, de otários, me desculpe a palavra, mas é assim que nós falamos hoje em dia. E eles simplesmente entraram dentro da sua forma novamente. Nota, meus irmãos, que Jesus conversou com eles durante um caminho inteiro. Um caminho inteiro. A distância desse caminho é relatada no início do texto. Não era uma distância tão próxima. Dava tempo de falar, de conversar, de abrir. Ora, o texto diz para a gente que o próprio Cristo, que ainda não havia sido reconhecido por eles, começou a fazer uma comparação com os profetas e o modo como os profetas e a lei foram cumpridas nele, no Cristo. E ele fazendo essas comparações e essas equiparações, e eles até então sem entender o que estava acontecendo, apesar de que lá na frente eles vão falar, os nossos corações ardiam. Os nossos corações ardiam quando ele falava. Os nossos corações ardiam quando ele fazia e mostrava e falava e explicava e clareava as Escrituras diante de nós. Mas nem a ardência dos seus corações, nem a reação diante daquelas palavras daquele que era a própria verdade, que é o Cristo, foi suficiente para que eles tivessem os seus olhos abertos. Ainda assim, eles não entenderam quem era o Cristo. Eles não entenderam, de modo que eles achavam tudo aquilo muito agradável. Eles acharam a presença daquele homem extremamente agradável, ao ponto deles falarem, faz o seguinte, fica aqui com a gente hoje, entra para comer. Cara, você é muito gente boa, é muito bom ouvir você falar. O que você fala confirma, acalenta, consola, acalma, traz chão para a minha reação covarde de quem
por medo de passar vergonha, por medo da frustração de ter seguido um profeta talvez errado, ou alguém que dizia que foi além do que prometeu. Essa frustração que gerou em mim por causa disso, não, você consegue me consolar, você consegue me trazer de volta, você consegue me apaziguar. Mas eles ainda não tinham entendido que era o Cristo. E a verdade é que o texto vai andando, as coisas vão acontecendo, ele se senta com aqueles homens. Eles relatam para aqueles homens, inclusive, que algumas pessoas já tinham dito que o Cristo tinha ressuscitado, e ainda assim eles não reconheceram o Cristo naquele caminho. E eles foram exortados por aquele peregrino, ainda assim não reconheceram a sua exortação. E é só quando ele se senta à mesa, que ele toma o pão, que ele abençoa, que ele parte. Nesse momento, os olhos deles são abertos. Eles conhecem. Eles conhecem. E o Cristo presente desaparece. Mas o Cristo vivificado continua em seus corações. Você está aqui hoje ouvindo palavras que talvez até façam arder seu coração. Você já deve ter ouvido 1 milhão de palavras que fizeram o teu coração arder. Que te mostraram, cara, é isso. É esse caminho que eu preciso. É esse rumo que eu preciso tomar. Mas isso ainda não é o suficiente para que você reconheça o Cristo. Enquanto você não entender que o reconhecimento do Cristo se dá quando você se senta à mesa com Ele, quando você partilha do pão com Ele, quando Ele se transforma em algo degustado da tua alma, quando Ele não vem no pão que você compra que Ele gostaria, que você gostaria que Ele fosse, mas no pão que Ele parte, que Ele te oferece. O Cristo se manifesta para aqueles que se assentam na mesa com Ele. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Não é uma teologia, não é uma crença, não é o conjunto de tábulas que você criou para si mesmo ao longo da tua vida sobre o Cristo, não é isso. Não é o histórico que você teve com Ele, as frustrações que você teve ao longo da tua vida cristã. Não é isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir atentamente e abrir a sua porta e se sentar na mesa comigo, assim como aqueles 2 discípulos se sentaram comigo e partilharam o pão, então eu serei o Cristo vivo na sua vida. Meus irmãos, vamos deixar de estarmos anestesiados. O Cristo é compartilhar de pão com Ele. E não tem como, meu irmão. Aquele que come uma comida boa, uma comida nova, porque o Evangelho é boa nova. Para ele essa comida todos os dias precisará ser dada, porque o coração dele, a alma dele, a fome do Espírito dele não aguenta ficar distante dessa comida verdadeira que foi posta diante dele. O que falta à igreja hoje é sentar-se à mesa com Cristo. O que falta à igreja hoje é sentar-se à mesa com Cristo. É uma igreja que está com os corações aquecidos, mas que ainda não tiveram seus olhos abertos porque não se sentam com o Cristo. E ainda esperam que o Cristo se encaixe dentro das suas formas de medo, frustrações, temores, tradições e culturas imorais,
e mais outras coisas que nós temos. Hoje, meu irmão, minha irmã, faça uma oração séria com o Senhor. Faça uma oração séria com Ele. Fale assim: meu Senhor, eu não me importo o que eu parecerei ser diante dos outros. O meu papo é contigo. Entre nós dois, assente-se na mesa comigo. Assente-se na mesa comigo, para que eu, estando na mesa contigo, essa mesa que antes era para nós dois, ela se amplie. Ela se amplie. Daqui a pouco eram 2 lugares, mas passa a ter 3. Eu convido outros, porque eu tenho uma mesa a partilhar. Não uma mesa vazia de pão, mas uma mesa com o Cristo. E de 3 para 4, e de 4 para 5. E daqui a pouco essa mesa é um banquete. É um banquete de vida para todos aqueles que vêm até mim buscando vida, porque acham vida em mim, não porque eu tenha vida em mim mesmo, mas porque Tu és a vida em mim, Senhor. Você entende o que está sendo dito, meu irmão? Amém? Você crê nisso? Curve sua cabeça nessa noite. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por tudo, Senhor, mais uma vez. Quero Te agradecer por tudo que Tu és nas nossas vidas. Quero Te pedir perdão por muitas das vezes, Senhor, ainda não ter a coragem, a hombridade de sentar-me à mesa contigo. Talvez porque os meus fracassos, a minha estupidez, a minha crise de querer mostrar para os outros mais do que eu sou, tudo isso vai se desfacelar quando eu estiver na mesa contigo. Porque na mesa contigo, Senhor, é olho no olho. Na mesa contigo é toque. É momento contínuo e eterno, Senhor. Ah, meu Deus, tira de mim qualquer tentativa de encaixar-Te naquilo que eu acho, que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo. Tira de mim, Senhor, qualquer tentativa de encaixar-Te naquilo que eu sou melhor, nos meus legalismos, nas minhas teimosias, nas minhas moralidades, nas minhas necessidades. Senhor, eu quero estar contigo, unicamente contigo. Tira as vendas dos meus olhos para que eu Te contemple. Eu não quero viver de ardência no coração. Senhor, eu quero viver de comunhão contigo, de comida contigo, de banquete contigo. Eu não quero viver de ouvido agraciado por Tuas palavras. Eu não tenho medo, Senhor, de andar por sobre as águas, se eu estiver sob o comando da Tua voz. Se a minha fé não for suficiente, Senhor, eu sei que Tu és o Deus que me buscará. Eu não tenho medo de perder os meus chãos, porque Tu és o chão que me sustenta. Que as minhas ilusões caiam uma por uma, que as minhas dormências e as minhas anestesias, nas quais eu estou viciado, a minha alma está viciada nessas anestesias, Senhor, que cada uma delas seja retirada. Eu não tenho medo de sentir a dor, porque eu sei que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu não tenho medo de olhar a vida e de ver a mim mesmo, e de não andar mais de acordo com as falsidades que eu criei, porque Tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor. Os pastos verdejantes estão diante daqueles que se aventuraram a serem pastoreados por Ti, e que vivem sem arrependimento, vivem sem nada a esconder, vivem à luz do dia, porque não precisam esconder mais nada. Não tem medo mais de que as pessoas achem que ela é uma fraca, que ela é uma derrotada, que ela é uma fracassada, que ela é uma imunda. Pelo contrário, aqueles que andam à luz do dia não temem mais nada, porque estão em Ti, Senhor.
E é esse afago, é essa certeza, é esse chão que os nossos corações precisam. Assenta-nos nessa verdade, nessa certeza, nessa coragem, nessa perseverança, Senhor. Cura as nossas vidas, porque eu sei que a verdadeira cura está naqueles que entendem que a salvação ecoa no hoje e que já vivem essa salvação no dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém.